Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, no ar o nosso boletim de clima e tempo, excepcionalmente hoje, nesse período da tarde, mas a gente não poderia deixar de trazer as informações, principalmente porque tem muito produtor ansioso aí com a volta das chuvas. Será que tem chuva prevista? Quando essas chuvas de fato chegarão e darão suporte para o início da safra, o início do plantio? Perguntas para quem entende. O meu convidado é o Celso Oliveira, lá da Safira Energia. Está aqui com a gente já. Seja bem-vindo, viu, Celso? Obrigado por estar aqui nos ajudando a entender um pouquinho dessa dinâmica de clima e tempo, e principalmente no momento delicado, que tem região já pronta para plantar, com autorização, inclusive, aí para iniciar o plantio, mas que ainda está carente em água, em chuva. Quando essas chuvas chegam de fato, Celso, seja bem-vindo. Muito obrigado, Alexandro. Boa tarde a todos. Olá a todos. Bom, a gente pode dividir aí em duas partes, né? Primeiro, a questão do retorno da chuva de uma forma geral, né? Isso ela não demora a acontecer. Na segunda quinzena de setembro, agora, já teremos chuvas, pancadas de chuva sobre sul, sudeste, centro-oeste e norte do país. O nordeste vai demorar um pouquinho mais. Mas qual que é o alerta, Alexandro? A quantidade. A quantidade de chuva prevista para esta segunda quinzena de setembro não é elevado o suficiente para aumentar a umidade do solo na maior parte das áreas produtoras, né? E aí fica uma preocupação. Já tenho conversado com alguns produtores, inclusive do Centro-Oeste. Claro, a preocupação fica com relação ao atraso dessa instalação da soja precoce e depois, eventualmente, o algodão safrinha, né, que é instalado mais para o mês de janeiro, né? Então isso começa a encavalar, e aí vem toda a preocupação do que a gente viu no ano passado, tá? Mas o cenário macroscópico é esse: a chuva ela não demora, mas o problema é quantidade. E aí lembrando, né, nós estamos passando aí por uma das piores secas, né? Temos bacias hidrográficas, e nesse aspecto até vale salientar, né, o volume de água que passa num rio muitas vezes corresponde, ela nos traz uma ideia de como está a umidade do solo. E hoje, né, a Agência Nacional de Águas, ela vem trabalhando justamente com a hipótese que muitos rios estão com a sua pior vazão em mais de 90 anos, né? Então, mostra que a chuva ela precisa ser forte, realmente intensa o suficiente para que esse solo tenha condições para receber a semente, né? Então, até aproveitando, né, começando a falar um pouquinho aí sobre as condições meteorológicas, os próximos dias, as próximas semanas, os próximos meses. Vamos começar pela previsão do tempo nos próximos dias. Eu até vou me adiantar um pouquinho. Eu vou mostrar as condições do tempo projetadas para o final da semana que vem. E por que isso? Porque antes disso, agora, nesse fim de semana, primeira metade da semana que vem, praticamente não vamos ter chuva. Aliás, o calor vai ser muito intenso na semana que vem, durante boa parte da semana que vem. Possivelmente teremos as maiores temperaturas registradas até o momento nesse ano, principalmente no norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, temperaturas inclusive acima dos 40 graus. Tem toda essa questão das queimadas, tem toda a questão da estiagem. E aí, né, quando nos aproximarmos aí da sexta-feira, do sábado da semana que vem, aí sim começa a ter, né, a passagem de uma frente fria, inicialmente pela região sul do Brasil, mas ela pode ser já uma chuva suficiente para começo de plantio, por exemplo, ou pelo menos uma aceleração, que seja do plantio de milho no estado do Rio Grande do Sul, lembrando que a soja é instalada de forma um pouco mais tardia, mas mesmo no Paraná, né, posteriormente, no decorrer da outra semana, né, se a gente avança aqui para dia 16, dia 17 de setembro, percebam que a quantidade de chuva também aumenta sobre o estado do Paraná. Não são acumulados muito elevados, mas como há uma certa frequência de chuva a partir daí, isso já deve também permitir início de instalação de soja, começando pelo oeste e sul do Paraná, onde a umidade do solo nesse momento é melhor,
mas posteriormente até mesmo áreas do norte do Paraná também tem aumento do volume. Perceba, e aí adiantando aqui, olha só, dia 16 de setembro, olha só, chuva, Mato Grosso, Rondônia, Mato Grosso do Sul, sudoeste de Goiás, Triângulo Mineiro, estado de São Paulo. Então, qual que é o ponto? Não demora a vir as primeiras chuvas, já no início da segunda quinzena de setembro volta. Só que quando olhamos aqui a paleta de cores, né, a escala, a gente percebe que somente as áreas mais em azul é que representam acumulados mais altos, 15, 20, 25 milímetros. A maior parte da precipitação está num tom de verde, né, ou meio azulado, enfim, mas é um tom mais claro, que representa valores abaixo, né, desses 15 milímetros, inclusive valores abaixo dos 10 milímetros. Então, essa vai ser a tônica agora dessa segunda quinzena de setembro. Ocorrem pancadas de chuva, mas elas não são ainda suficientemente fortes para um aumento significativo da umidade do solo e início de instalação, pelo menos em sudeste e centro-oeste, né? No sul já é possível pensarmos sim em início de instalação já na semana que vem, né? No final da semana que vem, início da segunda quinzena de setembro, Alexandre. Ô, Celso, as chuvas começam a chegar e você foi muito pontual aí em dizer que são chuvas com baixo volume ainda e que não dão indicação de início de plantio ainda, exceção do sul do país, que já teoricamente começaria com essa condição. Agora, mais do que quantidade, essas chuvas vão ter continuidade? Tem. E aí que vem alguns pontos, né? Por exemplo, se a gente for pensar em culturas perenes, né, que nesse momento estão na dependência de chuvas para início de florada, né? Por exemplo, os citros no interior de São Paulo, café no sul de Minas e também na Mogiana. É interessante, aqui eu já estou na previsão do dia 18, 19 de setembro, e avançando um pouco mais. Percebam aqui já o dia 20, posteriormente já o dia 21, né? O que percebemos é que essas chuvas elas prosseguem, né, sobre São Paulo e Minas Gerais. Então, esse tipo de precipitação, pensando, por exemplo, em café, né, que está bastante estressado em função dessa estiagem, esse é o tipo de precipitação que já pode induzir florada. E aí, claro, vem uma preocupação. Poxa, mas se induzir florada, essa florada tem pegamento, né? É. Ou seja, continua chovendo posteriormente. Aí eu vou aproveitar e mostrar o seguinte: eu vou mudar o mapa aqui e mostrar como é que está a distribuição de chuva para o final de setembro e início de outubro. Aqui nesse caso, esse mapa ele representa a distribuição de chuva do dia 27 de setembro até o dia 4, e aí só muda um pouco a forma da gente ler, né? As áreas em amarelo, elas representam chuvas abaixo da média, e as áreas em verde acima da média. É, percebam que a anomalia, né, na verdade é o desvio, a anomalia, ela não é tão grande, né? Está próxima de zero em Mato Grosso, Goiás. Isso mostra justamente que a chuva, embora ela seja isolada, né, e justamente por ser isolada, ela fica um pouco abaixo da média, mas isso não significa ausência de precipitação sobre o centro-oeste. Porém, no Sudeste, né, a precipitação ela fica até mais próxima da média, né, fica em tons em branco, algumas áreas até em verde. E avançando um pouco mais, né, do dia 4 ao dia 11 de setembro, de outubro, desculpa, percebemos que essa precipitação aumenta entre Minas Gerais e a região da Mogiana, também áreas de laranja e cana-de-açúcar do estado de São Paulo. E posteriormente, do dia 11 até o dia 18, essa chuva também avança na direção do centro-oeste, mas continua também sobre as áreas de perene. Então, nesse aspecto, né, embora essas primeiras chuvas de setembro ainda sejam fracas, elas começam a ganhar força sobre as áreas perene, semiperene, e isso deve garantir uma condição aí mais tranquila. Existe sim, claro, aí vale um ponto importante, uma informação de que essa condição que a gente observa aí até o dia 18, né, até mais ou menos meados de outubro, ela não deve persistir o mês todo. Há indicativos de que essa chuva ela possa voltar para o sul do Brasil, mais para o final do mês de outubro,
e o Sudeste ele enfrentar aí um pequeno período de temperaturas elevadas e diminuição da precipitação. Mas é claro que se confirmar a chuva que vai acontecer anteriormente, ou seja, na primeira metade de outubro, Cafezal, por exemplo, ele pode até aguentar um certo período sem precipitações significativas, aumento da temperatura, desde que, claro, a partir de novembro, e por enquanto as previsões indicam isso, essa chuva retorne. Então, ainda não vamos ter uma total regularização das chuvas sobre o Brasil em outubro, mas pro Cafezal, é possível que ela seja já suficiente para, primeiro, induzir florada e, segundo, garantir o seu pegamento. Você citou aí a questão das perenes, né? Do cafezal, dos citros, mas e como é que ficam os grãos, hein, Celso? Quando de fato teremos volume suficiente de água para startar o plantio? Então, ainda na primeira quinzena de setembro, de outubro, melhor, de outubro, primeira quinzena de outubro, já há chuva mais intensa projetada para algumas áreas de Minas Gerais, principalmente a região de Paracatu, Naí, Goiás, principalmente a região sudoeste, a região de Rio Verde, né, entre Goiânia e Rio Verde, e também áreas do Mato Grosso, Parecis, Rondonópolis, enfim, a região mais sul e oeste, né, do estado do Mato Grosso. Demora um pouco mais a regularização da chuva no Vale do Araguaia, vale salientar isso. O ponto é que, qual que é a questão aí, Alexandro? É que essa chuva, né, que é prevista na primeira quinzena, ela vai diminuir na segunda quinzena de outubro. Então, o ritmo de plantio esse ano, ele novamente ele acaba sendo lento. Ganha um pouco de velocidade na primeira quinzena, em função dessas precipitações, mas como a chuva ela tende a voltar para o sul do Brasil na segunda quinzena de outubro, isso deve fazer com que esse ritmo diminua novamente, aí todo mundo vai começar a fazer contas aí com relação a questão da data, né, do calendário aí para colheita dessa soja e instalação do safrinha, né, seja safrinha de algodão ou safrinha de milho, mas o fato é que essa chuva ela demora a regularizar de vez e isso vai fazendo com que o período de plantio nessa primavera seja mais alongado, né, no centro-oeste. E aí, só um ponto, aproveitando, né? Até nesse mapa aparece um pouco de chuva sobre o oeste da Bahia, né, no período aí de 11 a 18 de outubro, mas eu chamo atenção e até para um alerta, né, eu já venho comentando isso nas outras vezes que eu participo, para tomarmos cuidado no Mato Piba. Por quê? E também até mesmo no estado do Pará. Porque teremos agora águas frias no Oceano Pacífico, a formação de um laninha fraco, e o Laninha ele tem um marketing muito forte e, naturalmente, ele costuma, né, pelo menos os artigos acadêmicos, e a gente vê isso no dia a dia, ele costuma trazer precipitações mais intensas para o Mato Piba. Só que há uma questão aí que é, primeiro, intensidade desse fenômeno, que não é tão grande, e, além disso, a temperatura do próprio Oceano Atlântico, né? A gente vem falando aí sobre a questão do Atlântico Norte mais quente que o Atlântico próximo à costa do Brasil. Nessas condições, isso faz com que as chuvas elas sejam mais irregulares. Então, o produtor precisa tomar cuidado, porque embora estejamos aí com uma atuação de um laninha, mesmo que fraco, isso vai fazer com que o Atlântico, né, essa condição que a gente observa no Atlântico, vai fazer com que as chuvas sejam mais irregulares sobre o Mato Piba. A tendência é de um atraso. O Mato Piba normalmente já planta mais tarde, mas a expectativa é que esse plantio esse ano seja ainda mais tardio por conta desse atraso. Bom, então vamos só sintetizar tudo isso que você falou. A partir da segunda quinzena de setembro, talvez a gente tenha já uma possibilidade de plantio no sul do Brasil, mas sempre observando o volume das chuvas e, mais do que isso, a umidade do solo. A partir da Isso. primeira quinzena de outubro, já dá para imaginar chuvas ali no sudeste, também parte do centro-oeste, também startando o início do plantio com cuidado, com cautela, por conta de possíveis irregularidades na distribuição dessa chuva ao longo do mês, certo, Celso? Isso, exatamente. E mais para cima, já para metade norte ali do país, atenção especial por conta
da configuração de um laninha fraco. Laninha forte, sim, traz boas condições de chuvas. O laninha fraco pode meio que, enfim, confundir ali o sistema e trazer uma condição de menos chuva e talvez até mais irregularidade na distribuição dessas chuvas, trazendo risco para as lavouras e para o plantio, certo? Correto, correto. Então, normalmente, até uma coisa que a gente costuma falar, né, uma informação, e que até funciona bem para o Brasil, né? E se a gente olha os primeiros anos de Laninha, as produções agrícolas no sul do Brasil não são tão impactadas pela diminuição da chuva. Então, e aí a chuva é sempre como uma gangorra no Brasil. Se por um acaso o primeiro ano de Laninha, ainda mais um Laninha fraco, não traz tanto impacto negativo, né, associado à estiagem no sul, é porque o Nordeste acaba deixando de receber essa precipitação. Então, o alerta, né, a atenção vai justamente para isso, é que somente a gente consegue enxergar chuvas mais intensas, mais organizadas, com Laninha mais forte, ou um segundo ano de Laninha, não um segundo ano consecutivo de Laninha, e claro, a gente não pode deixar de olhar a própria temperatura do Atlântico, que tem um peso muito forte na distribuição da chuva sobre o Mato Piba. Muito bem. Já temos perguntas aqui. O Hélio Júnior está dizendo que está muito calor lá no Jequitinhonha, lá em Minas Gerais, região de Caraí. Quando que volta a chover nessa região? Ele reforça que lá está muito quente e seco, Celso. Pois é, e olha, e eu diria que ainda vai aumentar esse calor, por incrível que possa parecer. Nas próximas semanas, nas próximas 2 semanas, ainda há previsão de muito calor no Jequitinhonha, e na virada de setembro para outubro é que começam a aparecer as primeiras chuvas. E aí vale um alerta que costuma acontecer, infelizmente, né, no meio desse calor, é que essas primeiras chuvas elas costumam vir acompanhadas de muito vento. Tá? Então, enfim, as temperaturas devem passar dos 40 graus, como eu tenho comentado, e aí esse contraste, né, entre a chuva, a temperatura despenca repentinamente, isso acaba gerando ventania. Então, é algo para a gente monitorar, mas no Vale do Jequitinhonha, a tendência das primeiras chuvas começando aí na virada de setembro para outubro. Então, Celso, temos aí um desenho do que pode ser a safra e principalmente as condições climáticas influenciando a safra esse ano. De modo geral, temos aí os riscos iminentes, mas uma condição de não escassez de chuva, né? Mas de regularidade, dá para dizer, né, Celso? E é esse o cuidado que o produtor tem que ter? É, isso, não vai faltar chuva no aspecto assim, de dias completamente secos, ou, por exemplo, ah, chega 15 de outubro e ainda não começou a chover no Brasil. Não é o caso, não é o caso, né? Então, dentro de 10 dias, no mais tardar, já vamos começar a observar chuvas mais frequentes, sobre o interior do país. O problema é quantidade, né, nesse aspecto dessas primeiras precipitações, e mais à frente, né, essas oscilações que podem vir a acontecer, por exemplo, a segunda quinzena de outubro não tão chuvosa como a primeira, então tem uma certa gangorra aí, mas isso é importante, as primeiras precipitações não demoram a vir, elas vêm com uma certa vem dentro da época. Na verdade, o que a gente vai observar é que as chuvas, elas acabam, as primeiras chuvas aparecem dentro da sua época. O que o produtor talvez possa lamentar, é justamente quantidade, né? Ele ainda fique um pouco inseguro, para começar a colocar a plantadeira em campo, porque, ele percebe que a umidade em solo não está suficiente para uma germinação regular, né? Existe sempre aquele risco, aquela preocupação do replantio e, claro, uma diminuição dos seus ganhos em função disso. Muito bem, tem mais uma pergunta aqui, é do Rodrigo. Rodrigo Carvalho, boa tarde. Previsão do tempo para Brumado. Fica lá no sudoeste da Bahia. Ele quer saber principalmente ali para outubro e novembro. Imagino que já se planejando aí para o plantio, né, Celso? Pois é, né? E quando a gente olha para o sudoeste da Bahia, tem essa previsão, né, de chuva um pouco acima da média entre os dias 11 e 18 de outubro, ou seja, o segundo decêndio de outubro. Porém, eu mudo aqui o meu mapa, né?
e até aparece um pouco da precipitação acima da média sobre a Bahia em outubro, mas o que eu fico preocupado, né, com relação ao decorrer do ano é justamente quando olhamos, por exemplo, novembro, onde, ok, ainda aparecem algumas precipitações acima do normal, mas percebam que já há uma certa irregularidade, né, dessa precipitação. E quando avançamos mais, né, o dezembro, aí não só Bahia, mas também avançando para outras áreas do Mato Piba, essas chuvas elas continuam com uma certa irregularidade. A gente até pode olhar e falar assim, poxa, mas o estado da Bahia está sempre com uma areazinha verde, né? Uma área de chuva acima da média. O problema é que quando essas áreas elas são muito pequenas e estão envoltas, né, em uma região maior de chuvas inferiores à média, normalmente essa precipitação ela é mais pontual. Ela vai depender muito da questão de relevo, então é muito comum, né, nós termos notícias, poxa, mas uma fazenda que fica mais próxima de uma área alta, né, uma área de montanha, ela acaba recebendo mais chuva do que uma área de vale. Então, é muito provável que essas chuvas, a qualidade dessas chuvas, ela deixe a desejar e pegue mais áreas associadas a relevo, um relevo mais alto e não de forma tão abrangente. Então, o cuidado é nesse aspecto da qualidade dessa precipitação projetada a partir do segundo decêndio de outubro. Muito bem. Deixa eu ver quem mais aqui tem perguntas. Ahn, o Eduardo Santos, ele quer saber a previsão para Goiânia. O que esperar nos próximos dias, Celso, para Goiânia? Não vai demorar a chover em Goiânia. Agora, finalmente, eu consigo mostrar mapas com chuva, em Goiânia, porque antes disso, eu só ficava assim: olha, acredite que vai chover, mas não tinha mapa mostrando essa precipitação. Mas agora, olha só, o que que acontece no finalzinho aí de setembro? Olha só, aqui é o dia 16 de setembro. Começam a aparecer alguns resquícios, né? Nada muito significativo perto do Distrito Federal. Mas à medida que caminhamos um pouco mais, né, para o final dessa simulação, né, começam a aparecer, lembrando, não vai ser nenhum acumulado alto, né, mas a gente percebe, Goiânia está mais ou menos dividindo esse mapa, né? A porção mais oeste de Goiás ainda não tem tanta chuva, né? Mais perto do Distrito Federal tem um pouco mais de precipitação. Mas algo que vai chamar atenção são as trovoadas. Vai começar a trovejar, vai ser perceptível a formação de nuvens carregadas. É claro que aí, nesse caso, é a chuva que pega uma fazenda, não pega outra. Mesmo na cidade de Goiânia, pega um bairro, não pega o bairro vizinho. Então, essas primeiras precipitações, elas ainda não têm um caráter tão abrangente. Mas movimentação na atmosfera, sim, a gente vai começar a perceber menos de 15 dias. Dentro de menos de 15 dias já vai começar a ter essas primeiras chuvas. O Diego Azuma, Celso, pede a previsão do tempo para Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. Olha, Nova Andradina vai ter chuva e até como ela aí que fica uma questão, né? Como o Mato Grosso do Sul está mais próximo do estado do Paraná, e eu tenho comentado, e mesmo aqui do estado de São Paulo, né? E a gente vem comentando que a chuva ela tende a ser um pouco mais intensa nessa final de setembro, início de outubro. É possível até que o Mato Grosso do Sul, não apenas Nova Andradina, mas aí, nesse caso, eu falaria principalmente do extremo sul, mas eventualmente outras áreas próximas da divisa com Paraná e São Paulo podem ter acumulados um pouco mais elevados nessa virada de setembro para outubro. A cautela aí, de novo, né, é com relação a essa questão da distribuição de chuva, porque percebam, se eu mudar aqui o mapa para previsão de semanal, né, aqui por exemplo, do dia 4 de outubro até o dia 11, a gente olha o Mato Grosso do Sul, é uma área bem tênue, mas existe uma área no Mato Grosso do Sul, no centro e sul do Mato Grosso do Sul, que tem uma previsão de chuvas mais fracas nesse período. Então, diferentemente do que eu falei, por exemplo, eu falei para o Mato Grosso, olha, cuidado com a segunda quinzena de outubro. No caso do Mato Grosso do Sul, é a primeira quinzena, principalmente o primeiro decêndio. Então, chove ainda nos últimos dias de setembro, talvez até suficiente para pensar em começar a instalação.
O cuidado aí vai ser só com os primeiros dias de outubro, porque essa chuva ela sobe muito, né? Ela vai mais para Minas Gerais, para Goiás e Mato Grosso e acaba descobrindo o Mato Grosso do Sul. Então a chuva acaba sendo mais fraca sobre o Mato Grosso do Sul, volta o calor. Depois disso, na segunda quinzena de outubro, aí volta a gangorra inverte. Ela volta para o sul e aí com isso a umidade da Amazônia volta para o Mato Grosso do Sul. Então o cuidado é esse. Tem chuva agora, ainda em setembro. Cuidado com o início de outubro, né, nessa transição, que a chuva acaba subindo muito, mas depois disso, na segunda quinzena, acaba melhorando. Então, cuidado, cautela, mas tem previsão de chuva ainda para o curto prazo, né, para agora, para as próximas semanas, ainda no mês de setembro, e aí uma cautela com o mês de outubro. Muito bem. Pessoal, obrigado pela participação de vocês aqui com a gente no chat do YouTube. Lembrando, quem está acompanhando pelo YouTube, não se esquece de fazer a sua inscrição no canal, não. Deixa o seu like e aciona o sininho para ser lembrado aí quando a gente estiver ao vivo conversando aqui com os nossos convidados. E Celso, meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, por estar trazendo essas informações para o produtor no momento de planejamento mesmo, de início de plantio de safra. E não dá para arriscar, né, Celso? Sabendo que não vamos ter quantidade de chuva suficiente ou quantidade de água suficiente no solo, arriscar enfim, colocar em risco aí todo um planejamento e todo o dinheiro que foi investido mesmo nessa safra, né? Obrigado aí pelas informações. Muito obrigado, Alexandro. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade. Produtor rural aí que precisar de um auxílio aí, maior detalhamento aí nas previsões, nós estamos também à disposição aí no Instagram, no LinkedIn, enfim, é possível nos procurar. Muito obrigado. Combinado, Celso. Obrigado, grande abraço, até a próxima. Tá Até aí, a próxima. Celso Oliveira, Safira Energia, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques, notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.